Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, bichinhos! Sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Maionese. Sim, maionese. Maionese. Bichinhos e bichinhas também, estão todos incluídos também, neste sim, programa. é verdade. O nosso Não devemos ter novo. poucas a ouvir. O nosso novo podcalho, segundo o Hugo Van der Ding, semanalmente, sempre para as redes habituais, que são todas as redes. Nós gostamos de redes, portanto, estamos em todas as redes. E tudo o que vem à peixe, não, tudo o que vem à rede é peixe. Sim, é uma frase, sobretudo a partir das 4 da manhã. Sejam muito bem-vindos. Hugo Van der Ding, de Mazagão, para onde vamos hoje? Para o mundo, vamos andar por tantos sítios, tantos sítios. Mas olha, se me permites, até vamos começar aqui bem pertinho. Ok. Bem pertinho, no Estoril. No Estoril? Já foste aos Sim, uma vez, um sábado à tarde, um passeio familiar. Foi, Sim. imagino. Vamos até viajar até o dia 24 de março de 1946. O que é que dizes a isso? Xiii, 1946. A guerra tinha acabado há muito pouco tempo. Muito pouco tempo, Estado Novo, sim. Estado novésimo. Sim, novésimo. Sim, estava novo em folha. Estava novo em folha. Portanto, não sei, mas Estoril, um lugar, um antro de privilégios. Um anteprivilégio. Por acaso é engraçado, temos que falar um bocadinho do Estoril. Nesta altura, tinha sido, ao longo da guerra, Portugal era um país neutro e, portanto, tinha recebido aqui muitas pessoas que tinham aqui se refugiado, famílias reais, sabemos todos, não é? Estava cá o rei de Espanha, pai agora o avô do atual rei de Espanha viveu cá, a família real francesa, enfim, o rei de Itália, muita gente que vivia ali no eixo Cascais-Estoril. Que é um bom eixo para se estar ainda eixo. hoje. Sim. Em Podendo. Sim, claro. Mas também um ninho de espiões. Lisboa tinha-se tornado durante a guerra um ninho de espiões e muitas outras personalidades. Muitas delas passaram por Lisboa fugidos da guerra, claro, muitos judeus, por exemplo. Já toda a gente viu o filme Casablanca, que fala precisamente disso. Recebiam os seus vistos e vinham para Portugal. Mas Tempos duros, não é? Tempos muito duros. É verdade? Mesmo? Sim. É verdade. Aqui já tinha a guerra acabado nem há um ano, há uns meses. E o que é que. Vou-te falar de um crime. Hoje temos um crime. Um crime? Tanta gente, Isto é um finésima crime. e não sei o quê. Agora Afinal, falas um crime, estragas tudo com um crime. Vai saber. E é Andamos lixo. todos ao mesmo. Vou falar de um crime e não é ananás na pizza. Não é o chocolate de Dubai. Outro crime também. E da mãe. Estamos no dia 24 de março de 1946 e vamos até o Hotel do Parque, que lá ficava no Estoril. Imagina tudo assim. E era uma coisa decente? Era uma coisa boa, Ok, era uma coisa muito decente. E então há um hóspede do hotel que já lá estava há uns meses, há bastante tempo. E os funcionários do hotel deram. Onde é que está o senhor? O doutor. Não vem, Doutor, não vem. O doutor não vem. Não o doutor parece, não vem, pequeno o doutor almoço, não vem, nada. exatamente. Não atende o quarto. Isto não é costume. Aquelas senhoras que estavam lá de madrugada já saíram. Já saiu tudo. As E o doutor? galdérias. Até já amanhece bem embora. Sim. E o doutor? E eles resolvem, um bocadinho em pânico, vão buscar a chave mestra, que costuma acontecer nos hotéis, têm, e abrem e vão deparar com o hóspede morto numa poltrona, sentado numa poltrona, e tem à sua frente ainda os pratos do jantar e um jogo de xadrez, uma partida de xadrez que estaria a jogar sozinho com ele próprio, mal começada. E o primeiro pensamento foi: morreu de tédio? Morreu de tédio, morreu de chatice. Isto foi o jantar, isto foi alguma coisa que ele comeu. Caiu mal. Bom, eles acharam que tinha sido, claro, um ataque cardíaco fulminante, porque ele estava sentado, aparentemente tinha acabado de jantar e deu-lhe uma coisa má. Que horror. E mandam vir a polícia, claro, vir aquela gente toda, vem um amigo do próprio morto, e aquilo vai ficar-se, depois vai-se perceber, talvez tenha se engasgado com qualquer coisa que estava a comer. E isto ficou um mistério gigantesco, pelas circunstâncias de o terem achado assim, mas sobretudo pela identidade deste morto. É que este homem era o melhor jogador de xadrez do mundo, era o campeão de xadrez do mundo na altura, e era, quiçá, um dos maiores jogadores de xadrez de sempre. Que estaria este homem a fazer morto no Hotel do Parque, no Estoril, no dia 24 de março de 1946? É isso que vamos descobrir hoje. Que
grande volta. O que é que lhe terá acontecido? Nem parece Portugal. Tens a certeza que é mesmo Estoril? Xadrez. Tal e qual. Sim, tal e ok, um qual. hotel. Um hotel. Uau. Era assim. Será que foi álcool e drogas? Pois. Hoje seria. Hoje seria, seguramente. Sim, sim. E esta história vai nos levar a uma outra viagem, bem longe do Estoril. Vamos até Moscovo. Vamos precisamente avançar 53 anos antes, ou seja, este homem tinha 53 anos, quando em 1892 vai nascer Alexander Alexandrovich Alekhine. Alekhine, como nós o conhecemos. Claro, é um nome. Bem, Arlequim, Alekhine, aos molhos por causa de ti. Morreste no hotel do parque. Já vamos ver por causa de quem. Alekhine, eu acho que toda a gente que gosta de xadrez, bem, quem conhece xadrez sabe com certeza este nome, até porque ele dá nome a muitas jogadas, a defesa de Alekhine, enfim, muitas coisas. E mesmo é um nome quase. Da cultura pop. Da cultura claro, sim, Alekhine, já toda a gente ouviu. Alekhine, como se diz no original. Ele nasceu numa família de aristocratas. Eu também não contem comigo para trazer aqui outras realidades. Sim. Apesar Apesar podcasts sim, claro, de outros episódios, com histórias tristes que o açoriano gosta sempre. Como Gente que, claro, que horror. Pronto. Isso não me convida. Nasceu bem com talheres. Nasceu. Agora, nascer na Rússia no final do século XIX em aristocrata, às vezes não corre bem, é verdade. Agora, quer pelo pai, quer pela mãe, ainda por cima isto era gente com bastante massa. O pai, como grande parte da aristocracia russa nesta altura, possuíam extensões de terra que eram equivalentes a outros países europeus, não é? Mas também tinha a mania das grandezas sempre, a partir de uma certa hora. Que isto é tudo meu. Doutor, mas aquilo. Dia tudo isto será é meu. E também nem usavam, aquilo era mais para ver. Claro. É para gelo. É para gelo, exatamente. Cultivo de Era gelo. para o whisky da mãe. Ele tinha uma grande propriedade na Sibéria, que a mãe era em vodka, tudo em vodka. Mas uma senhora. Claro. Mas uma senhora. Sim, dentição completa. Olha, tudo. Ela bêbada era mais chique que a maior parte das pessoas sóbria. Ficas a saber. Que a maior parte das nossas ouvintes sóbrias. Sim. Fica já um recado dado. Agora, claro, ele começa como miúdo a jogar xadrez tarde. Porque é engraçado. Há muitas. O século XX foi muito cheio de. Bem, já no século XIX, de grandes grandmasters, né? De grandes génios do xadrez. Está cheio até porque começam os campeonatos do mundo e este título de campeão do mundo, que era uma coisa que as pessoas levavam muito a sério. E há umas histórias, há um tipo muito fascinante, se calhar um dia podemos trazê-lo cá também. É um cubano chamado José Raúl Capablanca. E este Capablanca tinha sido campeão há uma década, até 1927, quando o nosso Alekhine lhe vai roubar o título, que vai ter até ao final da sua vida, ali com um intervalozinho no meio. E o Alekhine, este Capablanca, era mesmo um gênio. Ele via o pai e o avô, o pai e o tio jogarem xadrez e sozinho, vamos imaginar, tipo histórias do Mozart, né? Tinha 5 anos, claro. E um dia está a jogar e olha e diz assim ao pai: o pai fez uma jogada, essa jogada não é boa. E o pai olhou para o miúdo. Ele nem acabou a frase, não foi? Levou 2 segundos. Com as costas. Isto é Cuba, anos 10. Sim. Tem que perceber. Viragem. Nem vamos fazer revisão histórica. Claro, sim. E deu provavelmente uma tarefa também na mãe, na avó. Claro. Ainda por cima tinha perdido Benficas de Cuba, o Benficas de Cuba. Sim, e era um tipo que são pessoas que parece que nascem já neste gênio que é preciso ter. Claro, é uma coisa claro. muito específica. Ainda por cima, o xadrez, nós temos, até hoje, chegou-nos como a prova máxima da inteligência humana. Não é? É uma coisa que é um espírito de uma inteligência, porque de facto concreta e também abstrata. Abstrata, sobretudo. Porque emocionalmente muito complexa também. Igual, porque o grande segredo do xadrez é a antecipação, não é? Ou seja, tu estás a fazer uma jogada e estás a imaginar as 10 jogadas seguintes, tuas, do teu oponente. É fascinante. Isto é um jogo que nós não sabemos muito sobre ele, das suas origens. Sabemos que é milenar. Também há umas lendas acerca disto. Calculamos que tenha nascido na Índia, ainda que há pinturas egípcias bem mais antigas que isso. Algumas delas eu até gosto de fazer assim umas gracinhas com elas. Claro, nós sabemos de vez em quando. Onde aparece um tabuleiro daquilo que parece ser um jogo de xadrez. Depois, claro,
na Índia vai descendo para aí abaixo até chegar à Pérsia. Geralmente nós associamos até mais o xadrez à Pérsia, o atual Irão, que se vai ali no século VII converter ao Islão, quando o Maomé vive, não é? A Pérsia que é central em grande parte das ciências exatas, não é? Muitas coisas, sim, As sim. matemáticas Sim. que nos chegam. Tal e qual. E muito pelas mãos destes árabes, que logo no século VII, Maomé funda esta religião, não é? E eles vão tomar em muito pouco tempo conta do que hoje é o mundo muçulmano, não é? Claro. O mundo islâmico. Vão se espalhar com uma velocidade gigante em poucas décadas. O Maomé mesmo. que foi uma pessoa que nunca fez a frase "eu sou de letras", Não- porque tinha um conhecimento Muito abrangente. muito abrangente. Ele era mais para pancadaria, não é? Pois, Se fosse pois. só para pancadaria, lá estava o Maomé na primeira fila, sempre. E pronto, e vai se espalhar através dos árabes e vai chegar precisamente na Europa através de Portugal e Espanha, ou Espanha mais sobretudo, quando os árabes constroem aqui o tal Al-Andalus e depois espalha-se. E o xadrez, como nós o conhecemos hoje, nasce ali no Renascimento, naquela zona de Itália. Os espanhóis também a dar muita, aqui no século XV, não é? Dar-lhe muita consistência. Foi um ninho de xadrezistas, e depois é no século XVIII e XIX que ele vai ganhar a forma que conhecemos hoje. E a Rússia também a destacar-se muito. Estes grandes masters, muitos deles eram russos, e claro, temos estes génios como o Capablanca, e depois temos outros como o Alekhine, que é o Alekhine com uma inteligência, ou seja, um homem para quem aquilo é uma coisa quase cerebral, não é? Não tanto, bem, um gênio também, mas não tanto essa intuição arriscada, não é? Mas um homem, aliás, um grande teórico também do xadrez. O Capablanca, esse grande mito, tinha sido de facto campeão durante 10 anos, até 1927, até que o nosso Alekhine vai-lhe roubar o título, que era, ele foi jogando, mas o seu grande fito era: eu quero derrotar o Capablanca, quero ser campeão do mundo. Porque ele vai. Mas tem sempre isso, é uma coisa da cultura do xadrez, não é? Tem sempre um objetivo de se tornar aquela Ele começa figura até de uma que ali está. maneira muito tímida, vai jogando, acha graça uma vez, vai jogando não sei o quê, vai ganhando lá na sua cidade, lá nisto, lá naquilo, até que vai ganhando os campeonatos locais, regionais, até se tornar uma estrela na Rússia. E, claro, o facto de ele ser uma estrela de xadrez na Rússia vai-lhe permitir passar mais ou menos incólume a uma coisa que tinha acontecido, que é a Revolução Bolchevique, que em 1917 vai pôr todas estas figuras aristocráticas em grande perigo, não é? Foram muitas pessoas mortas e algumas conseguiram fugir da Rússia. Ele vai conseguir passar pelos intervalos da chuva, apesar de ele próprio ser aristocrata. Uma espécie de dispensa. Sim, muito por ser também esta figura, e por também, que é uma característica da sua vida, vai fazer-se passar um bocadinho por bolchevique. Vai, ou seja, uma figura que não era mal vista, digamos assim, pelos soviéticos, não é? Pelos bolcheviques. Ele ainda passa assim um mau bocado durante a Primeira Guerra, como muitas pessoas. Ele está na Alemanha quando aquilo estala, enfim, mas ele lá vai e vai passar ali pelos intervalos da chuva na Revolução, até que vai inclusivamente arranjar um tacho no Estado, tem assim uma posição, portanto parece que nem descobriram que ele era, sim. aristocrata. Só que o regime começa a apertar, há assim muitas purgas, não é? Começa a haver essas coisas de denúncias, e ele é envolvido numa espécie de conspiração dos tais russos brancos, que eram contra a Revolução Bolchevique, e vai acabar por começar a ser perseguido. É muito fora tudo e muito complexo, não é isso? É muito, sim. Luta de irmãos. Sim, um dia até podemos, por acaso, falar sobre esse período, porque não deixa de ser uma limpeza étnica, se quiseres. Claro. Porque não há já houve alturas em que povos são perseguidos, quer pela sua religião, quer pela sua nacionalidade, pela sua cultura. Isso sabemos ao longo da história. Este teve, em particular, a particularidade de ser em relação à classe social. Não tinha acontecido nunca na história. Tão em massa, não é? Claro. Foram muitos milhares de pessoas. Muitas cabeças a prémio. Muitas pessoas, incluindo a própria família imperial. Ele tinha entretanto casado em 1921 com uma jornalista suíça, e portanto vai aproveitar pede uma dispensa, claro, e nunca mais sai da Rússia e nunca mais volta à União Soviética. Entretanto, ele vai andar por ali entre Paris e Berlim, umas vezes vive em Paris, outras vezes vive em Berlim, e vai vencendo
paulatinamente os grandes mestres do xadrez, vai subindo na sua cotação como jogador de xadrez, mas o sonho dele é de facto conseguir vencer o cubano, Capablanca. Só que havia uma condição. O Capablanca, eles podiam pôr uma condição do está bem, eu jogo com ele, mas tem esta condição. E a condição era dinheiro. Ele disse: cada jogador tem de pôr uma fortuna. E quem ganhar limpa tudo. E mesmo se perderes, o oponente recebe metade dessa. Metade, não, ou seja, um quarto desse dinheiro. Portanto, metade do que o outro traz. Claro. O que significava que o risco era gigantesco, porque se perdesse, ali podia juntar muito dinheiro. Mas mesmo, percebes? Não era fixe. Ficava mesmo mal. E então ele vai ter que juntar aquele dinheiro. E para juntar dinheiro, ele ainda pensou: vou trabalhar para o McDonald's. Mas espera aí, durante 100 anos. Trabalhar não era uma porque ele sabia, não, porque era um aristocrata, claro. Não sabia trabalhar. Sim. As pessoas trabalham assim, mas tem um horário para cumprir. E tem que lá estar aqui, olha. Uma fábrica. O que é uma fábrica? Uma fábrica. Uma fábrica é um lugar onde saem os meus prazeres só resolvidos. Também, a trabalhar não ganhava dinheiro suficiente para aquilo. E o que ele vai fazer é. O que ele sabia fazer era jogar xadrez e vai jogar xadrez quase numa versão um bocadinho circense. Há uma coisa muito interessante que se chama jogar xadrez às cegas. Ele fazia isso por dinheiro. É depois de 4 vodkas. Já não estou a ver nada. Eu não estou a ver nada. É só tirar peças ao ar. Não, é uma coisa muito fascinante. Um dos jogadores está de costas e confronta vários outros jogadores. Ele chegou a competir contra 26 jogadores. Uau. É incrível. Ele está de costas, portanto, não vê o que está acontecendo. Sim, mas também não há julgamento como ele quisesse. Exatamente. Pode ser de frente, em frango assado. Ele jogava em frango assado. Sim, comigo isso. Mas imagina. E derrubou todos. Todos. Uau. Sim, ou seja, ele para ganhar precisava de ganhar a maioria, não é? Nestes 26 que ele jogou, que é um recorde do mundo na altura, jogou durante 12 horas, ganhou 16 partidas dessas 26 que estava a jogar ao mesmo tempo e sem ver os tabuleiros, não é? Vão-lhe dizendo, não é? Mas ele tem que estar a imaginar. Claro. Na cabeça dele, ele tem de estar a imaginar o jogo em 26 tabuleiros diferentes, com as jogadas todas que tem de fazer, com a tal antecipação. Isto é um fenómeno, fenómeno absoluto. Calma, amiguinhos, não estejam a sentir-se assim tão mal por não saberem o que jantaram ontem. Está tudo bem, está tudo bem. Mas isto é incrível. Há essas pessoas no mundo também. É incrível mesmo, incrível mesmo. E pronto, e consegue. Com estes expedientes ganhar dinheiro suficiente para ir confrontar o tal Capa Blanca. E é em 1927 que ele vai fazer, entanto já como cidadão francês, tinha-se naturalizado francês, ainda que tenha sido um processo um bocadinho difícil para se conseguir naturalizar francês, que é uma coisa também que lhe vai acontecer na vida toda. Tal como ele fingia ser bolchevique, depois descobrem que era russo branco, como eles chamavam aos tipos que eram contra a Revolução Bolchevique. Os franceses desconfiam que ele possa ser um espião comunista. O que é que este tipo está aqui a fazer? Ele andou sempre num limbo qualquer. Num limbo verdadeiramente. Mas consegue, junto ao dinheiro todo, vai em 1927 a Buenos Aires, porque o Capablanca disse: Buenos Aires em Havana não vai ser, cabrón. Foi a frase. Já vamos saber como é que foi este encontro, que estamos mortinhos por saber. Para já, umas palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro? Até o teu carro? Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de regresso para a segunda parte deste Vamos Viajar na Maionese. E está a ser uma viagem incrível com maionese e com xadrez neste episódio. Hugo. É verdade, vamos acabar no xadrez. Será que alguém vai acabar no xadrez? Temos aqui um crime, não é? Não um sabemos, crime, um crime. Temos um homem morto para já. Sim. E vamos então viajar até ao ano de 1927 em Buenos Aires. Agora começámos a dançar um tanto. Para talvez o grande encontro. O grande encontro. Até então. O grande encontro até então e até durante muito tempo. É a disputa do título mundial para campeão mundial de xadrez. Uma coisa mesmo.
importante e esta gente levava isto, como calculas, muito a peito. Aconteceu no dia 16 de setembro, aliás, começa dia 16 de setembro e vai acabar dia 29 de novembro. São umas partidas que duram este tempo todo. Uau. Aliás, é o mais longo confronto numa competição pelo título até 1984. Isto eu lembro-me muito bem. A sério? Porque passava no telejornal, no fim do telejornal passava. A mais longa acabou por ser a do Karpov e o Kasparov, que São figuras mais nossas contemporâneas. mas eu lembro-me, é um jogo que demorou também meses e que todos os dias se dava assim mais um bocadinho de como tinha avançado a partida, que às vezes avançava se calhar uma jogada ou duas. Uma por peça dia. mexeu. Sim, tal e qual. Gente muito cerebral, não é? Que fazia isto. E ele vai ganhar, o Alekhine. Agora, porquê? Ele preparou-se mesmo muito. O Capablanca e provavelmente ia com excesso de confiança. Sou campeão do mundo há 10 anos. Portanto, quem é este tipo joga bem. Vai atravessar o oceano, vem derrubar de Tal e qual. E confiou um bocadinho no seu gênio, no tal do. Eu sou um gênio do xadrez, não é? Só uma curiosidade, eu recentemente visitei Cuba e é muito curioso como o xadrez ainda está presente na vida cubana, na vida mesmo cubana, ou seja, se joga todos os dias, não é? Ou seja, e vejo muito, é muito possível ver, sobretudo em Havana, diria, esse cenário. Até a barraca até a Habana. Aquela ideia de teres crianças a jogar bola na rua está muito lado a lado com a ideia de pessoas a jogar xadrez. Aliás, somei uma visita a uma das fábricas, das poucas que resistem, de charutos cubanos. E a pausa para almoço contempla partidas de xadrez. Nós visitamos, nós como grupo visitante, acabamos a visitar essa sala de muitos tabuleiros, muitos jogos. Portanto, deve ser uma cena muito cultural ainda nos tempos que correm. Sim. Bem, e países que têm estes nomes, claro, heróis nacionais, claro. Este Capablanca é uma figura, claro, em Cuba. Mas perdeu completamente. Não, é engraçado, estás a dizer isso, porque eu lembro-me cá em Portugal havia também muito o jogo das damas, jogava-se mais damas, também muito nessa onda, completamente no café. Acho que se perdeu um bocadinho. Hoje é mais tudo em setas. Sim. Hoje é mais tudo em setas. Que lembras de setas? Já jogaste setas dessas? Eu sou muito bom a jogar setas. Excluindo a falsa modéstia. Numa menina do olho. Sim, totalmente. Então pega lá numa flecha. Faremos isto no próximo episódio. Aguardem. Também em Camões. O nosso Camões. Bom, e então, claro, esta vitória, lembramos, estamos na tal partida do Alekhine contra o Capablanca. O Alekhine passou dias, meses, se calhar, a estudar todas as jogadas do Capablanca. Claro. Ainda por cima, tu olhas para aquilo, não percebes nada, não é? Mas os jogos podem ser todos transcritos através das jogadas, não é? Há CB2, CB, D, THC. Sim, THC, sim. Andam sempre à procura da perfeita relação. Exatamente, sim. Dos jogos, claro. E foi estudou tanto que terá descoberto ali alguma fragilidade, algum ponto fraco, e explorou e ganha. Que vai sempre, não é? Claro, lá. Tal e qual. E portanto estamos em 1927 e ele vai ser campeão do mundo de xadrez durante o resto da sua vida. Já vimos que ele morreu em 1946. Bravo. Tem um hiato onde ele perde de 35, perde em 35 e volta a ganhar em 37. Portanto, mas durante 10 anos foi, depois volta a ser mais 10 anos, para Max Euwe, o grande jogador holandês. Que é o que nós levamos assim de jogadores. Os teus olhos brilham. E há uma praça chamada Praça Marx Euweplein, que tem um jogo de xadrez gigante que tu podes mexer as peças e jogar. É muito bonito. É lindo. A gente tem que se agarrar a que tem. Claro. Vocês é a feijoada na ponte. Sim, nós é um campeão mundial de xadrez. Claro. Cada cultura. Não há culturas superiores às outras. Não. Mas vem para cá morrer pelos vistos. Como bem percebemos. E vai viver dos impostos dos outros. Tal e qual. Estou a falar do meu próprio caso. Claro. O Alekhine, num gesto de senhor, ofereceu ao Capablanca a hipótese de fazer uma desforra. Isto foi sendo adiado, e a verdade é que nunca aconteceu. E o Alekhine gostava de dizer, ele tem medo de partir outra vez, e depois o Capablanca acaba por morrer, na verdade. Ele vai continuar a jogar e a ganhar. Agora representa a França, porque ele passou a ser um cidadão francês, até que rebenta a Segunda Guerra Mundial. Já sabemos que estragou o dia a muitas pessoas. Spoiler! Muitas pessoas. Desculpem. É verdade. Estamos a estragar a parte da história. Tal e qual. E começa uma parte muito mais obscura da vida do Alekhine. Ele está lá em França. França é ocupada, não é? Pelos nazis, sabemos isso bem. Queres ver que afinal a suspeição. Sim. Mas se calhar para outro lado. Para outro lado. Ele tinha já casado agora com a sua quarta
quarta mulher, Grace Freeman, uma pintora, também ela própria jogadora de xadrez e foi campeã mundial em senhoras. Senhoras. Bom, vá, em mulheres. Mulheres. Já enxovalhámos a mãe, não vejo porque não a vimos enxovalhar também a quarta mulher Claro. do Alekhine. Uma mulher fantástica, vai ser a sua mulher até ao fim da vida. E ele vai. França, nós às vezes pomos aqui França do lado dos chamados aliados. E sim, e não é mentira. Mas França teve dentro de si própria colaboracionistas com os nazis, não é? A chamada República de Vichy, portanto tinha ali o de Gaulle vai ser quase de fora de França que vai organizar a tal resistência, mas havia um governo que estava feito, do general Pétain, que estava feito com os nazis, instaladíssimo, Claro. Considerado também pelos nazis o governo oficial de França. E ele vai nesta fase provavelmente colaborar com os nazis. Ele vai falar disso mais tarde, dizendo que o fez para proteger esta americana. Tinha um castelo em França que foi ocupado, como muitos castelos foram. Nós temos isto dos filmes, não é? Para bases militares dos nazis, tomavam conta dos sítios. E ele, para proteger aquilo, terá facilitado a vida aos nazis. Terá escrito, que ele também diz, se calhar não fui eu que escrevi, coisas muito antissemitas durante aqueles anos. Enfim, fica aqui manchado essa sua passagem. Ele diz, isto puseram em meu nome, mas eu nunca escrevi isto, assim aparecer nos jornais. Eu nem sei escrever. Mas tinha mesmo, e há assim umas figuras que dizem, nunca. Havia vários jogadores de xadrez que dizem, nós nunca reparámos que ele ganhava-nos, se calhar era por ser antissemita. Sim, de certeza. Ele uma vez ganhou-me, se calhar era por antissemitismo. Até que vai se instalar, e imagina, claro, ele vai instalar-se em Lisboa, com a ideia dele de voltar à América Latina, onde ele tinha estado bastante tempo, na Argentina, sobretudo, e vem para Lisboa. Claro, a guerra tinha acabado, o Alekhine ficou uma figura mal vista e mal quista em todo o lado, não é? Com fama de ser, para já de ser fama de ser, ele é comunista, depois não é comunista, depois é espião. É uma bandeira, não é? Será que Adapta-se a tudo. Tal e Sim, qual. sim. E depois foi nazi, não foi nazi, escreveu coisas antissemitas e ele ficou um bocado cortado, assim no mundo todo. Publicamente. Completamente, sim. Ele ainda ia participar, mas era o campeão do mundo de xadrez, não é? Ainda era o campeão do mundo. Ele tentou. Mas dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Claro. Pulha e campeão de xadrez. Só que ele quis ir a Londres jogar, os outros jogadores todos juntaram-se a dizer: se ele vem jogar, nós não participamos. Boicote mesmo. Boicote Okay, mesmo, sim. E nesta fase final da sua vida, ele vai jogar sobretudo em Espanha e em Portugal, que eram regimes que estavam mais ou menos fixos com isso. Ele era nazi. Então pode ser. Sim. Então venha. Já só temos o prato do dia. Se é nazi. Exatamente. E vai viver em Portugal, sim, vem viver para Lisboa e começa uma espiral. Este homem que tinha sido um gênio do xadrez, com uma vida tão cheia que passou da América Latina, começa na Rússia, vem em Paris, esteve na América Latina. Imagina as páginas de jornais, revistas, tudo. Incrível. Era uma figura pop. Sim, uma estrela. E um gênio. E ele escreveu muito sobre a teoria do xadrez. Um homem respeitadíssimo, com bastante dinheiro também, mas vai entrar aqui numa espiral destrutiva. Ele faz talvez o seu grande último amigo, um tipo chamado Francisco Lupi, um português, jogador de xadrez também, e vai entrar numa espiral. Começa a beber, entretanto vai ficando sem dinheiro, começa a viver. Vai gastando o seu dinheiro, não consegue competir, faz assim umas competições vagas em Portugal e Espanha, vive, vou dizer, da caridade destes amigos, dos seus amigos que foi fazendo em Portugal. É fascinante isto, este homem acabar em Lisboa, sim. A mulher também vai-se embora, ele começa a beber mesmo à série. A PIDE seguiu, não é? Porque pensou, será que este tipo é espião? Havia esta história. Nazi pode ser, comunista pode ser. Sim, eles andavam, não percebiam muito bem o que é que o Alekhine está a fazer cá em Portugal. Mas também da PIDE não percebiam bem sequer o que é que era ser jogador de xadrez, por exemplo. Exatamente. O quê? Agora, a cena é que a própria PIDE escreve nos seus relatórios, ele é um bêbado só. Mas estamos a falar de um homem em que tinha uma vulto, um gênio, sim. Absolutamente incrível. Em janeiro do tal ano de 46, joga a sua última partida no Estoril, contra o tal amigo português, o Francisco Lupi. Este Francisco Lupi é uma figura muito fascinante. Era filho de uma cantora de ópera chamada Nita Lupi, e era enteado
de um outro tipo, portanto, era o segundo marido da mãe, chamado Luís Lupi, que tinha perfilhado os enteados e por isso eles também se chamavam Lupi, que era um jornalista e que foi fundador de uma agência de notícias. E prometo trazer cá só a história desta família, vamos trazer cá, porque é absolutamente fascinante. E jogam a sua última partida no Estoril. Ele falava muito com este amigo e contava-lhe muito as suas tristezas e as mágoas que tinha em relação à vida. E depois, um homem sozinho, com problemas gravíssimos com o álcool, com a sua carreira bem assim destruída, apesar de ter morrido como campeão do mundo de xadrez. Já sem nada a perder, não é? Já sem nada, e vai ser encontrado, de facto, naquele dia 24 de março. É este enorme homem que está morto no seu quarto de hotel. Os empregados chamam logo, assim, quando começam a desconfiar onde é que ele está, vão chamar o tal Francisco Lupi. O Francisco Lupi entra, vem aquele cenário, há fotografias disto, e o Francisco Lupi liga ao padrasto, que era dono de uma agência de notícias, e ele vem, tiram fotografias. As fotografias parecem até encenadas. Ele está sentado numa poltrona, morto, não é? Com a tal partida de xadrez começada, com os pratos do jantar à mesa. Que cena! Tal e qual. E aquilo fica. É um mistério. O que é que aconteceu a este homem? Notícia pelo mundo inteiro. Notícia pelo mundo inteiro, claro. Apesar da PIDE tentar abafar aquela história, não é? Claro. Os contornos de quem foi. O tal Luís Lupi, padrasto, muito entusiasmado de ter aquele furo mundial, morreu aqui o Alekhine. É ele que tiram as fotografias por causa disso, para dar a sua própria notícia. Para pôr nas redes, para na pôr altura. nas redes, exatamente. Sim. Ixi, vai dar um grande post, vai bater bué. Está a bater bué. E depois fazem uma autópsia, assim, descobrem, pelo menos é o que vem na autópsia, porque há sempre alguém, um médico, que diz: eu estava lá e não foi bem assim. Um grande bocado de bife na sua garganta, portanto dizem, estava a comer e morreu asfixiado. Pujadouro é o nome técnico dessa morte. Dali e qual. Ele, ou seja, ainda por cima que eles diziam, ele só come com talheres quando tem pessoas à volta, geralmente era russo também. Os podemos esquecer que era russo. Sim. E comia com as mãos quando estava sozinho. Bem, enfim, eles fazem isto tudo, encontram um bocado de carne, mas a verdade é que paira, e até hoje, a suspeita de quem matou o Alekhine. Ter-se suicidado é uma possibilidade. Será que morreu no outro lado? Parece um bocadinho inverosímil que a cena não tenha sido mexida, não é? Porque ele é tão romântico, a partida do xadrez, Sim. ele sentado. Parece um quadro. Claro, Sim, claro. sim. Há teorias de que terão sido os franceses vieram cá. Um justo contas. Exatamente. Há também as teorias de que tinha sido os soviéticos que vieram abater porque ele não deixava de ser um símbolo mundial no xadrez. Aliás, se calhar hoje parece assim, um popstar. O Kasparov é uma. Claro. Uma popstar absoluta e até politicamente muito, muito ativo contra o Putin e tudo mais. E agora, para no ar esta ideia os franceses vieram cá para o matar, os soviéticos vieram cá para o matar, a PIDE encobriu isto tudo. Será que ele se matou? Há a teoria de que ele foi morto noutro sítio e que o trouxeram para ali e que o puseram para. Isso é incrível. É incrível. Essa história mesmo. é incrível. É incrível. E provavelmente nunca saberemos. Há várias figuras que vão dizendo, que vão fazendo estudos. Em Portugal, a primeira pessoa que eu tenha conhecimento a debruçar-se sobre esta história e sobre este crime é um homem chamado Dagoberto Markle, que escreve, pai dos nossos amigos Ana e Nuno, que escreve um livro chamado Checkmate no Estoril, e nós chamámos assim este episódio em homenagem a este livro. Também ele um apaixonadíssimo, sim. Pelo xadrez. E que mostra uma coisa muito engraçada, que é esta passagem do Alekhine por Lisboa, que ainda cá viveu há bastante tempo, deixou marcas muito importantes, porque deixou clubes de xadrez e quase renovou este interesse dos lisboetas. A possibilidade de muita gente o campeão estar do mundo sim, aqui, sim. ser nosso concidadão. Tal e qual. Deixou aqui marcas importantes. E depois, a partir do livro do Dagoberto Markle, há um outro livro bem mais recente de um escritor francês que agora até vive em Lisboa, que é o Arthur Larue, e que escreveu A Diagonal Alekhine, que é um romance histórico, é mais romanceado, que acompanha toda a vida deste homem de uma maneira ainda mais psicológica e fascinante do que temos tempo
de contarem, de resumir uma vida tão cheia, e que depois, claro, vai abordar também esta sua amizade com o Francisco Lupi e vai abordar também, claro, é inevitável na história deste homem esta morte misteriosa no Estoril. E até fomos falar com o próprio doutor Larue, que nos vai falar um bocadinho sobre esta sua paixão pelo Alekhine e sobre o seu livro também. É um homem invencível no tabuleiro, mas completamente cercado, encurralado na vida. O meu romance sobre, especialmente sua morte, não é explícito porque as coisas desta morte ainda não são claras. O Alekhine é uma encarnação da sua época, mas sua morte é o fim mesmo desta época. Se pensamos bem, a morte do Alekhine seria a solução para tudo, a boa solução para todos. Obrigado, doutor. Muito fascinante. Eu acho que vale mesmo a pena ler. Chama-se A Diagonal Alekhine. É um livro originalmente escrito em francês. Chancela de quem? Traduzido. É da Quetzal. Sim, é muito, muito fixe. Gostaste desta história? Adorei. Adorei imenso. Eu adoro um bom crime. É incrível. E eles também adoram um bom crime. Eu adoro crimes que não nunca se resolve. Claro, é ótimo. Esse que nós estavam à espera. Sim. Estavam à espera de levar uma resposta daqui. Não contem connosco para essas coisas. Foi mais um Viajamos e foi mais um Vamos Viajar na Maionese, porque viajamos sempre. Checkmate. Sim. Agora é a parte da ficha técnica. Checkmate. Esta vai ser atropelada mais uma vez. Vídeo e edição da Matilde Calado. Checkmate. A produção da Força da Produção. Ainda também a arte de levandaria. A locução é da Mia Tomé. A música do Noise Earth. Ela é o Hugo Van der Ding. Eu sou o Tiago Ribeiro. Para a semana. Até para a semana. Tchau. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.